Sabe quem tá aqui hoje? Ela é médica. Carol Nossetti tá aqui no De Noite. Ela é especialista em maconha medicinal. Vai explicar como a maconha pode ajudar no tratamento de várias doenças, né? E tem também no Pé da Letra e inédito com Murilo Couto. E tem ali o Traje a Rigor. Olha, a nossa convidada agora, ela é médica, ela sabe tudo de cannabis medicinal e vai contar como a erva maconha pode ser usada para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Alzheimer, mal de Parkinson, depressão. Chama lá, Diguinho. Carol Nossetti! Carolina, seja bem-vinda, tá? Obrigado por ter vindo. A doutora é doutora em qual especialidade? Sou generalista, mas trabalho com cannabis há 10 anos. Quando a gente diz generalista, a gente quer dizer que para quem é leigo, eu não sei o que é. Formou na medicina, mas não fez residência. Então, médico generalista. É doutora e tá não se especializou em nenhuma área. Não tem especialidade em cannabis ainda. Ok. Mas de toda maneira, você se especializou nisso por conta. Já que não tem uma... você se formou em medicina, não tem como se especializar em ortopedia, pediatria, mas você, por conta, se especializou em cannabis na medicina, certo? Qual é a sua opinião, primeiro, da cannabis recreativa? Aqui eu percebo que existem algumas correntes. Sempre que a gente vai conversar, vai debater o tema da liberação da maconha, da cannabis, um dos argumentos sempre é a área da saúde, porque, de fato, muitas medicações, muita maneira como a maconha é usada ajuda muitas doenças, muitos problemas. Mas também tem o pessoal que usa de maneira criativa, que pega muito carona, de maneira recreativa, que pega muita carona. Tem que liberar para ajudar os doentes. Mas você é doente? Não! Tem essa mesmo. Esse pessoal é bom para a causa, porque ajuda também a engrossar o couro da legalização da maconha, ou atrapalha porque eles querem legalizar, mas porque eles querem fumar, eles não estão nem aí com os doentes? Sim, pode atrapalhar, mas eu acho que sempre que a gente falar sobre cannabis, mesmo não sendo uso medicinal, a gente normaliza o tema. Mas, realmente, eu acho melhor separar, porque os doentes precisam de uma planta que é bem específica em termos de controle de qualidade, da escolha da planta. São centenas de cepas diferentes, de tipos diferentes de cannabis. E quando a gente usa para o medicinal, a gente precisa de um controle de qualidade diferenciado. Eu percebo isso, que tem muito esforço. Eu já entrevistei aqui também, acho que uma mãe que tinha um filho doente que precisava de cannabis e não tinha no Brasil. Então, precisava meio que, para aliviar o problema do filho, fazer contrabando, praticamente. Antes precisava. Tinham mães que faziam tráfico internacional de drogas. Exato. Eu cheguei a entrevistar uma mãe dessas aqui, acho que foi lá em 2014, 2015, é recente isso. Sim. Você imagina, teu filho sofrendo, você tem um tipo de medicamento que pode trazer um alívio e não vende aqui. E tinha que fazer o tráfico, você já cometeu um crime para aliviar seu filho. Por isso que eu perguntei sobre o discurso da legalização da maconha recreativa, porque eu entendo que são duas coisas diferentes. Eu não vou entrar no mérito aqui se eu concordo ou discordo, porque eu tô aqui para entrevistar e ouvir quem entende. Quem entende é você, não sou eu. Mas o que eu percebo às vezes é que tem que legalizar a maconha aí, que é para curar os doentes. E qual é a sua doença? Nenhuma. Eu quero é fumar. E é diferente as drogas, até porque imagino eu que o produto que vem da cannabis em forma de remédio, ele vem de um controle.
A cannabis que você compra de um traficante, sei lá o que ele mistura no meio, sei lá o que vai te dar. Faz a diferença? Exato. A gente precisa de uma seriedade, de um controle muito maior na terapia do que quando a gente está fazendo um uso recreativo. Mas a planta é a mesma. A planta é a mesma. Exatamente igual. Mas o problema, às vezes, se você compra... Não é legalizado, você compra de um criminoso, porque o cara mistura lá o que ele quiser. Vai saber o que você está fumando. Com certeza. Então, vamos lá. Qual foi o seu interesse? Como você começou a pesquisar a maconha para o uso medicinal? Por que você se interessou por esse tema? Foi uma questão super pessoal. Depois que eu me formei, me mudei para os Estados Unidos. Estava fazendo o meu Revalida, os exames para o meu diploma valer nos Estados Unidos. Chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia. Então, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Aí, eu fui prescrita Zolpidem. Não sei se você já... Eu já ouvi falar do nome, mas eu não sei exatamente o que é o Zolpidem. Um remédio para dormir. Química, Química, alopático, da farmácia. Convencional, farmacêutico. Pois é. Farmacêutico convencional, droga. Eu usei uma vez e funcionou tão bem que eu fiquei com medo de ficar viciada. Eu falei, amanhã eu vou querer de novo, certamente. Eu não posso tomar remédio, sabia? Mas se eu pudesse, eu não tenho dúvida que eu ficaria viciado em remédio de dormir, que deve ser muito bom, velho. Maravilhoso. Não, foi tão bom que eu falei, se eu tomar a segunda vez, eu certamente estou dependente química. E aí eu fiquei sem opção, fui procurar. Aí um colega médico me ensinou, você já considerou cannabis? Assim, não tinha ninguém próximo que usava. E agora, eu pensando retrospectivamente, eu lembrava, assim, na televisão, as pessoas falando que cannabis dá sono, que as pessoas ficam com fome. E era o que eu precisava. Mas em nenhum momento eu considerei aquilo terapêutico. Mas, assim, são centenas de cepas. Tem cepa que aumenta a energia e tira a fome. Tem cepas que fica com sonolência, a pessoa fica com sonolência e com muita fome. Quando você diz cepa... É tipo... São tipos de cannabis. Igual uva. Igual uva, tem vários tipos de uva. Tem Carbenê, tem vários tipos de uva e tem vários tipos de maconha. Exato. E pra aí... criatividade, para aumentar a fome, para diminuir a fome, para dar energia, para tirar energia. Ou seja, você precisa de para você tirar o melhor que a maconha tem para seu problema ou necessidade, aí cabe um profissional, porque já está virando prescrever um remédio. Mas é isso. Teria que ser essa seriedade. E o médico no Brasil tem esse papel. A comunidade médica tem muito preconceito com a maconha? No Brasil e no mundo, ou em alguns lugares menos? A cannabis está sendo melhor aceita agora, principalmente porque já está na farmácia, a gente já conhece o sistema, a gente tem um sistema no nosso corpo que os componentes da cannabis se encaixam. Como assim? Como a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema endócrino, a gente tem um sistema que se chama endocannabinoide, que produz moléculas muito parecidas com a da planta. Então, a gente já tem isso, não tem o que não gostar de cannabis. O que a maconha faz? Ela dá uma... Ela suplementa o que a gente já tem. Exato. E, por exemplo, no leite materno, tem canabinoides ali. Então, a gente está consumindo canabinoide, querendo ou não, desde que a gente nasceu. Agora, conforme a comunidade médica vai caindo o preconceito, você nota que esse preconceito vai caindo porque os estudos vão melhorando ou porque a geração de médico vai sendo trocada? Os médicos velhos vão morrendo e os médicos novos que já se formam dentro de um ambiente que se fala nisso vai surgindo? Olha, eu tinha a impressão que os médicos mais novos aceitavam melhor. Mas isso não é verdade. Não é verdade? Porque eles são novos, eles ainda não têm a carreira estabelecida. Então, eles não se sentem tão confortáveis de se expor. Então, os médicos mais velhos, eles tendem a aceitar melhor a cannabis, porque eles já estão estabelecidos na sua carreira, não estão muito preocupados com o preconceito. E já devem ter visto, já devem ter tido experiência com tudo que é remédio, já devem ter observado tudo que é remédio. Sim. E aí, quando tem experiência com a cannabis, percebe, ei, isso aqui é uma coisa que dá para prescrever. Mas tem, assim, ainda tem médico com muito preconceito, mas o que está mudando, Danilo, é a educação. A ignorância que está deixando as pessoas com preconceito. À medida que as pessoas vão se familiarizando com o tema, tá na televisão, tá no jornal. Então, Cannabis mata neurônio, é verdade? Não. Quem fuma cannabis fica meio lesado? Tem esse consciente coletivo que o maconheiro é lesadão, pô, não sei o quê. Isso é uma verdade? Pode ser.
Pode ser. Existe com o uso de cepas ricas em THC, existe uma possibilidade de prejuízo da memória de curto prazo. Então, as pessoas podem ter a memória tão boa no curto prazo, mas ele pode ajudar outras questões. Alguns pacientes mencionam melhora do foco, melhora da atenção, alguns pacientes usam nos Estados Unidos para déficit de atenção. Depende da cepa. Depende da cepa e do paciente. E do paciente. Eu sou alérgico praticamente a todo remédio. Será que existe coisa parecida com um derivado de maconha? Pessoas que são alérgicas? Tem algumas pessoas que ficam com placas vermelhas, mas isso é bem raro. Mas é igual. Mas alergia, no sentido mais literal, seria manifestação física no corpo. Mas vamos dizer uma alergia entre parentes do tipo, cara, você não pode tomar porque você fica lesado se você tomar. Seu corpo é. Eu sou fraco para bebida, você é fraco para maconha, não fuma. E você pode, você não. Tem também essa diferenciação? Cada pessoa tem a sua sensibilidade. Não me espantaria se tivesse alguém que não se desse bem com a cannabis. Tem pessoas que não respondem. 5% mais ou menos do meu consultório, que eu não vejo uma melhora significativa. Quando você diz não responde, quer dizer que a cannabis não faz o bem, como qualquer medicamento. Com certeza. Tem medicamento que você toma por um motivo, fala, você não está respondendo a esse medicamento, vamos tentar outro. Exato. E muitas vezes o paciente não se adapta na primeira terapia. Vocês têm que usar 2 ou 3 produtos diferentes. E aí sim, os pacientes acabam se acostumando. Com a maconha também tem o perigo de viciar? Se a pessoa vicia, ela realmente vira essa droga que a sociedade diz combater para evitar esse tipo de problema que os vícios trazem? Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, os produtos ricos em CBD, com até 0,2% de THC, eles não têm nenhum indicativo na literatura que há dependência química ou tolerância, que é a gente ter que aumentar a dose para ter a mesma resposta. Agora, produtos ricos em THC, que é o que dá o barato, a gente tem uma variedade muito grande. Então, alguns estudos falam 13%, a possibilidade de alguns 18%, mas seria próximo ao café. Então, quando você toma café todo dia, se você não toma café 2 semanas, certamente você vai ficar chato, meio irritadíssimo. 2 dias irritadíssimo, depois... mas passa. Umas 2 semanas a pessoa... Igual Coca-Cola. Tá Coca-Cola, a hora que eu tomo, vixe, ferrou. Mas eu tento parar de tomar Coca-Cola, depois de 2 dias eu dou uma limpada e eu não sinto mais falta. Sim. Tem isso. Tem isso, mas a gente também tem que comparar que se o paciente não estiver usando a cannabis, vamos dizer que ele está usando Rivotril. Você já ouviu falar de Rivotril? Sim. O Brasil deixa a pessoa... Pois é, pode ser sossegada. assaltada que fala, tá tudo bem. Deus te abençoe, leva aí. Exato. Mas o Brasil é o país que mais consome Rivotril no mundo. A gente é o país que tem mais ansiosos. Aí você tem que comparar. Porque tanto o Rivotril quanto a cannabis, eles são seguros o suficiente para serem vendidos na farmácia. Mas o Rivotril é saudável? Então, a gente tem que fazer uma comparação, entender qual que é o mais saudável, qual que é a opção mais saudável para ser consumida. Ainda nesse campo de comparação, o Rivotril ele tem um propósito, né? Diminuir a ansiedade, ajudar a pessoa a dormir, enfim, tem propósito médico específico e a cannabis também. Sim. Agora, se a pessoa começa a tomar Rivotril para recreação, a gente chega e fala assim, mano, isso aqui é Rivotril, velho. Você tá com problema, você tá tomando Rivotril para recreação. Não se faz isso, mano. E com a cannabis, com a recreação, tem que tomar esse mesmo cuidado ou não? Ou é diferente, porque é erva, é natural? Acho que muita relação com quantidade e frequência. Mesmo a água. Tem gente que morre de água. Cannabis, in natura, nunca matou ninguém. A água já matou, amendoim, banana, alergia. Você tem alergia, né? Tem alergia a medicamentos. Então, mas poderia ser uma causa. Então, depende. Certamente depende. Geralmente, quais são as doenças que hoje a cannabis tem sucesso em tratar? Sim, hoje, segundo um livrinho publicado pelo Conselho Federal de Medicina, a gente tem algumas condições que a gente tem evidências conclusivas. Uma delas é a dor crônica, náusea e vômito. Dor crônica localizada? No adulto. No adulto. Assim, pode ser no braço, pode ser na perna. Ele não especifica, só fala que é dor crônica. Náusea e vômito em pacientes usando quimioterápicos, que existe uma dificuldade desses pacientes de controlar a náusea e isso eu já ouvi vômito. falar. E também espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular da esclerose múltipla.
Então, isso é o que o livrinho do CFM fala. Quando Conceito fica Federal. duro Fica o duro no braço. a mão fica assim, Pode ficar, isso uma pode ajudar a Exato. trazer um relaxamento muscular. Exatamente. A epilepsia já bem estabelecida, a gente tem um medicamento nos Estados Unidos, então se está lá registrado como medicamento, a gente também tem uma base científica robusta. E aí a gente tem outras condições que a gente não tem essa robustez, mas na prática clínica a gente observa a melhora. Então, ansiedade, a insônia, alguns pacientes com doença de Alzheimer têm respostas positivas, Parkinson, psoríase, fibromialgia, endometriose. Psoríase é aquela doença de pele que descama? Fica com uma coloração diferente. Alguns pacientes têm dores articulares, quando a questão é sistêmica. E aí o paciente pode tomar e pode passar o óleo também nas lesões. Toda a indústria farmacêutica, a indústria de bebida, falou em indústria, a gente falou em lobby. Como que está o lobby da maconha no Congresso para um dia legalizar ou para liberar medicamento à base de cannabis? Olha, mudou um pouco porque a gente já tem mais de 20 produtos registrados que estão sendo vendidos na farmácia, isso é a indústria farmacêutica. Então, o lobby contra existia até que a indústria farmacêutica entrou. Mas hoje são quase 400 marcas de produtos de cannabis no Brasil. Ela é regulamentada. Então, desde 2015 já é possível fazer uma importação normal. Com Mas uma importação prescrição. não é feito aqui? A gente consegue trazer a matéria-prima e terminar o processo de produção no Brasil hoje, de manufatura no Brasil. Já tem 2 empresas que têm a capacidade de fazer isso no Brasil Medicação? hoje. É produto derivados de cannabis. Tem uma diferença aí, não tem? Tem produtos que são feitos, né, vão funcionar por causa do canabidiol, que eu vi outro dia ainda uma matéria que estão tirando o canabidiol de uma outra planta que não dá barato. E tem o efeito do THC mesmo, que é o que dá barato. Então tem essas duas vertentes enfim, da vantagem, né, no caso. Os dois têm benefício. Hã? Os dois têm benefício. Sim, os dois têm tanto CBD benefício, mas o canabidiol não dá barato. O THC dá barato. Mas essa planta é muito interessante. A UFRJ, que está pesquisando, a gente precisaria de uma quantidade tão grande de planta para retirar o CBD que financeiramente não faz sentido. Eu ouvi falar Mas bom conhecimento esse seu. Ou seja, o canabidiol dessas plantas, elas saem bem pouquinho, vai ter que plantar muito. Teria que plantar muito. Exatamente. Não faz sentido, planta maconha logo e tem que tirar. Que é viável. Só um instantinho. O ideal é ter a planta inteira. Inteira. Então, tanto o CBD quanto o THC têm um potencial terapêutico. Por exemplo, em dor, o ideal é usar os dois juntos. Na síndrome de Tourette, a gente tem que são os tics. Usar os dois juntos, no caso, você está dizendo fumar, realmente. Não, é um óleo. Normalmente, para uso medicinal, pode ser um óleo, pode ser um spray nasal, pode ser uma Quais loção. são os usos? Fisicamente, como é usado para fins medicinais? Fumar é um uso? Não, mas não medicinal. Em outros países, a vaporização é possível. Então, por exemplo, Israel, isso é possível. Você vaporizar dentro de um hospital. Aqui no Brasil, não Inala. Inala. É um vulcano, é uma máquina, um vaporizador, tem um balão, que aí eles colocam o vapor dentro desse balão e o paciente usa, principalmente para dor oncológica. E aí, aqui no Brasil, a gente faz o uso oral, spray nasal. Gotas na pele. Óleo. Óleo pomada, na pele, óleo. Também, gel. Spray. E algumas associações têm óvulos intravaginais para cólicas ou endometriose. E você estava mencionando do lobby. Isso. Está avançando bem. Então, hoje, a gente tem um PL, eu tive o prazer de colaborar com esse PL em Brasília, PL 399 de 2015, que é um marco regulatório da cannabis no Brasil. Então, organiza tanto a parte de cultivo, produção e distribuição da cannabis no Brasil. Tanto da parte de commodity, então sem THC ou com baixo THC, quanto na parte medicamentosa. A gente tem mais de 25 mil produtos que poderiam ser feitos dessa planta. E em São Paulo, a gente tem uma lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio, que permite a distribuição gratuita de cannabis. Então, a gente está muito avançado. Foi revolucionária essa lei. A gente tem 80% do consumo da cannabis em São Paulo. E esse é o estado que vai permitir a distribuição gratuita para algumas condições de saúde. Toda medicação tem uma contraindicação. Claro. Qual é a contraindicação da maconha ou de medicamentos com cannabis? Sim, não existe uma contraindicação absoluta, porque
Tem várias cepas diferentes, os tipos da planta. Então, tem algumas condições, por exemplo, o glaucoma, que não é positivo, pode ser perigoso usar o CBD, o canabidiol. Então, as pessoas teriam que usar o THC. Só que para separar e para ter certeza que a quantidade de CBD realmente é baixa, isso é um risco. Ou alguns pacientes, por exemplo, que têm esquizofrenia, ou história de esquizofrenia, o THC pode não ser positivo para esses pacientes. Mas um óleo rico em CBD é possível que ajude, porque é antipsicótico. A gente tem um estudo, inclusive, da USP Ribeirão, falando do potencial antipsicótico do CBD. Então, pode ser bom para esse paciente. Então, depende da cepa e da condição. Entendi. Precisa, ou mais uma vez, precisa de um profissional que entende e que prescreve o que é certo, de acordo com o caso. E é uma terapia, Danilo, muito personalizada. Então, só o médico talvez não seja o suficiente, a não ser que o médico tenha disponibilidade para personalizar essa dosagem e fazendo os ajustes de dose e a ensinar esse paciente a fazer. Então, muitos consultórios agora estão se preparando e trazendo uma equipe multidisciplinar com farmacêuticos, enfermeiros, para ajudar esses pacientes a usarem o produto, porque as doses são personalizadas, então eles precisam de ajuda para aprender a fazer esse ajuste. Você tratou... Você tem alguma memória de algum paciente que você tratou com remédio à base de cannabis e tem um histórico que você fala, ó, isso aqui me marcou, isso aqui eu entendi assim, assim, assado? Tem alguns pacientes que marcam, né? Tem um filho de uma médica, uma colega médica, e ele se machucava muito, ele se automutilava. Esquizofrênico? Tem um esquizofrênico que me marcou muito, que era um menino de uns 18 anos, ele tinha esquizofrenia, a avó que cuidava dele, e a avó não sabia o que fazer com essa criança, porque é uma criança grande, ele era alto, forte. E ela foi fazer pedagogia. Aquilo ali me chamou muita atenção, foi logo no começo da minha carreira, que eu me sensibilizei com essa avó idosa indo fazer uma faculdade para ajudar o neto. E ele, uma vez por dia, ele grudava ela na parede. E ele não lembrava nada. Precisava de 8 pessoas para conter esse menino. E uma vez por dia, pelo menos, ele segurava ela e colocava ela na parede e não lembrava nada depois. E aí ela começou a dar a cannabis para ele. Em 2 dias ele parou de fazer isso. Isso me chamou demais a atenção. E o outro paciente que eu estava Esse que se mutilava, que eu perguntei, ele não era esquizofrênico, Ele era autista. Ele é autista. Já dava um surto e ele se mutilava. Ele se mutilava e machucava a mãe, machucava todo mundo da família. A mãe me mandou fotos, a criança, 18 anos também, 18, 19 anos, com rasgos assim na mão. E uma mãe médica, que é muito difícil para a gente se sentir com as mãos atadas. E dias depois, Danilo começou a usar, nunca mais se automutilou. Hoje é uma família com outra qualidade de vida. Que legal. Qual que você que é uma especialista, está sempre, estuda há anos isso aí, né? Como que você enxerga o que vai virar o mercado de cannabis no Brasil? Eu acho que a grande mudança vai ser quando a gente tiver uma lei que pode fazer o cultivo no Brasil. Isso vai baratear demais, Danilo, e vai permitir a democratização efetiva do acesso no Brasil. Porque hoje a questão financeira ainda segura um pouco o acesso da cannabis. Não é acessível financeiramente para todo mundo. Você não pode plantar em casa? Não, a não ser que você tenha um habeas corpus. Mas vai se criar como se fosse uma nova indústria do petróleo, uma nova indústria da internet. Vai estar em todos os lugares. Você estava nos Estados Unidos recentemente. Você viu lá em Nova York como está em todo lugar? Sim. É isso que vai virar. Eu imagino que num momento como esse, onde as cartas começam a ser dadas, quantos interesses não tem nesse tabuleiro? Tem o agricultor, que é dono de muita terra, tem a indústria farmacêutica, tem o traficante, que é muito rico, mas é ilegal. Ele imagina e fala, agora eu vou me legalizar e vou virar um farmacêutico foda. Tem o político que só vai liberar a lei se ganhar o dele também. Porra, tem a indústria farmacêutica que não quer que libera porque ela tem os remédios dela e tem a que quer que libera porque ela vai ganhar. Mano, imagina quanto interesse tem na mesa. Eu imagino que o menor deles é o bem-estar do ser humano que vai tirar algum proveito disso. Esse é o último interesse que é visto por todo mundo que comanda o tabuleiro. Eu tenho a impressão dessa, sabia? Mas por isso que os pacientes, os médicos, os profissionais de saúde estão nessa luta, porque a gente percebeu que se a gente não absorve essa responsabilidade e vai para cima, a gente não consegue sair do lugar. E isso funciona. Isso funciona muito bem no Senado, na Câmara dos Deputados, está movimentando aos poucos.
Conforme vai entrando dinheiro para eles, vai movimentando mais ainda. Você fica tranquilo. Você tem a Interdoc, é uma clínica que utiliza terapia canabinoide. Isso. Essa terapia, ela é regulamentada no Brasil hoje? Hoje é. É recente, não? A gente 2015. Não tem muito recente, né? 7 anos, 7, 8 anos. E a sua clínica fica onde? Fica perto da Paulista. Perto da Paulista. É. Como funciona o paciente que chega lá? Geralmente são pacientes com problemas físicos, do tipo que você descreveu, psoríase, dor crônica, ou com problemas mentais, tipo autismo, outras coisas do espectro. Também tem. É o paciente que te procura ou é o médico que te indica? Os dois. Os dois. Porque na clínica, na realidade, a gente não tem consulta. A gente tem um programa terapêutico em 4 etapas. É o acolhimento, a triagem, a consulta e o acompanhamento terapêutico, que são 6 semanas de acompanhamento. Por quê? Porque a gente entende que se não tiver uma mudança de hábito de vida, aprender a meditar, fazer uma alimentação apropriada, fazer uma movimentação. O trabalho da cannabis, assim, pode não ser tão bom quanto se você combina essa mudança de estilo de vida. E a gente tem um modelo que a gente faz o cuidado direto do paciente e tem um que a gente ajuda o médico do paciente a cuidar do seu paciente. Então, ajuda a escolher o produto certo, ajuda a fazer esse ajuste de dose. Então, é isso que a gente faz. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar que ajuda o médico a fazer o acompanhamento terapêutico. Então, a gente tem farmacêuticos, a gente tem biólogo, tem psicólogos. E a gente faz esse trabalho de forma conjunta com o paciente. Legal. Doutora, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Voltamos já já, hein? Voltamos já já.